Olá, tudo bem? Então, agora nós vamos continuar estudando então o Sermão da Montanha, mas agora nós vamos estudar dos capítulos, do capítulo 5 de Mateus, então, dos versículos 13 a 16, tá bom? Então, o Senhor começa falando o seguinte: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então vamos parar por aqui. Então, lembrando que Jesus Cristo ele estava falando para os seus discípulos. Então, o que é que o Senhor ele está querendo dizer quando ele fala, né, que nós, então ele está falando para os discípulos. E sempre o Senhor ele fala, quando ele fala um, ele fala a todos. Então, quando ele fala, vós sois o sal, vós sois, né, o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? E aí nós podemos pensar, nossa, mas o que é o sal insípido? O sal insípido é aquele sal que não tem sabor. E tem uma outra parte, então, que eles perguntam para o Senhor, né? Não, na verdade, o Senhor mesmo ele fala. Como se tornar, então, o sal insípido? Apenas misturando com a terra. Então, misturando com a terra, o sal ele deixa de ter sabor. Como é que nós vamos, então, metaforicamente aí, temperar a comida com sal se ele se tornar insípido? Não é mesmo? Então, qual é a importância do sal? Por que o Senhor ele compara a nós, né, sermos como sal? Por que ele faz essa comparação? Porque o sal ele é extremamente importante nas nossas refeições, então. Experimenta fazer uma comida muito saborosa, muito temperada e você não colocar sal. O que vai acontecer? Quando você experimentar, não vai dar vontade de comer, porque ela não tem sabor. Então, o que o sal ele faz? Ele dá sabor às coisas. Da mesma forma, o Senhor ele estava querendo dizer para que nós dessemos sabor, então, certo? Então, vamos continuar, tá bom? Aí o Senhor fala o seguinte: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, vamos estudar mais parte a parte desses versículos. Muito importante, quando o Salvador ele fala isso. Então, quando o Senhor ele fala sobre a luz, então vamos lá, a identidade da luz. Quando o Senhor ele fala aos seus discípulos, vós sois a luz, então quando os discípulos eles seguem os ensinamentos de Jesus Cristo, então eles tornam-se portadores de luz. Então o Senhor ele fala que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então vamos lá pensar um pouco sobre isso. Temos lá uma cidade lá em cima, tem um monte e tem a cidade lá em cima. Ela pode ser escondida? Não tem como, porque todas as pessoas que passam por aquele lugar, eles vão ver a cidade. Tanto se você estiver muito distante, você também vai ver aquela cidade. Da mesma forma, ele fala que, então é uma comparação que ele fala, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então, da mesma forma, os discípulos que estão seguindo a Jesus Cristo e que estão fazendo então o que ele deseja que eles façam, esses discípulos logo eles se tornam portadores de luz, logo eles não passam desapercebidos, então é visível então a esses discípulos. Então aqui no versículo 13, na verdade o versículo 15, já lemos o versículo 13 e 14, agora vamos ler o versículo 15. O Senhor fala o seguinte: Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire,
mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então vamos lá. Ele fala que não se acende uma candeia, né? Então, lá antigamente, né, nas cidades, como em todos os lugares, não existia essa luz maravilhosa que nós temos hoje, né? A luz elétrica. Então, não existia ela. E como que eram, então, como que era a luz? Era através dessa candeia ou lamparinas, né? Então, as pessoas acendiam elas para que ela pudesse ter luz na casa. Só que quando uma pessoa acendia essa candeia, ela não acendia e colocava lá embaixo escondidinho, porque precisava dar luz na casa. Então, a pessoa acendia e colocava lá no lugar visível para que pudesse dar luz. Da mesma forma, então, ele fala para nós que nós não podemos esconder a nossa luz. E quando nós, discípulos de Jesus Cristo, vivemos os mandamentos que Cristo ele nos falou, nós nos tornamos portadores de luz. Então, é impossível não ver os discípulos de Cristo. É impossível por quê? Porque através dos exemplos eles são vistos. Então, através das coisas que os discípulos de Jesus Cristo fazem, eles são percebidos. Então, é impossível eles estarem em qualquer lugar e eles não serem portadores de luz. Então, os discípulos eles são incentivados a não esconder a verdade que eles possuem. A verdade que é o Evangelho de Jesus Cristo, ela traz luz na vida das pessoas que estão precisando. Então, o Senhor ele fala que nós não devemos esconder então nossa luz. Então, a luz dos discípulos, ela deve ser expressa através de quê? Através de boas ações, através da compaixão, através do serviço, através do bom exemplo que os discípulos de Jesus Cristo eles deixam por onde eles passam. Então, dessa forma, eles vão então propagar luz. Então, outra forma de ser luz e mostrar a natureza de Deus nas outras pessoas é mostrando amor, compaixão, verdade e justiça. Vamos estudar então o último versículo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, a metáfora da luz, ela não sugere que os discípulos de Jesus Cristo vivam apenas uma vida moralmente boa, mas que sejam ativos, portadores de verdade e do amor divino. Então, o que é essa luz? Então, experimenta quando você estiver num local escuro. Se você estiver num local totalmente escuro, você fica sem orientação. Então, você vai buscar o quê? A luz. Se você vê o menor fiozinho de luz, você vai chegar, você vai se aproximar daquela luz, então você vai encontrar o seu caminho. Então, é exatamente isso que o Senhor ele está sugerindo aos discípulos dele. Porque a luz, ela é sinônimo de o quê? De orientação, de revelação. Então, através da luz, os discípulos, sendo luz de verdade, mostrando então bons exemplos, levando o evangelho. Então, os discípulos, eles são chamados para que eles possam ser portadores de luz. Então, ou em outras palavras, serem aqueles que vão guiar outras pessoas que estão em busca da verdade. Então, o desafio, e na verdade é o chamado de Jesus Cristo,
né? Que todos nós possamos aplicar, então, esses princípios em nossas vidas, né? Sendo os discípulos que o Salvador deseja que nós sejamos. Às vezes, apenas nós sendo exemplo, apenas, às vezes, compartilhando um versículo, apenas falando, sendo positivos nas nossas interações com os nossos amigos, com os nossos familiares, né, com todas as pessoas, nós podemos ser luz. Às vezes, nós seremos aquela luz que as pessoas estão precisando, tá bom? Então, vamos ser fonte de luz, vamos ser o sal da terra, assim como o Senhor deseja que sejamos. Então, como a luz do Evangelho, ela pode brilhar em situações cotidianas. Então, deixem também sugestões práticas, como nós podemos influenciar positivamente as pessoas que estão ao nosso redor, então a comunidade que estamos inseridos. Então, eu gostaria que todos vocês pudessem escrever como que nós podemos ser, então, portadores de luz. Como que nós podemos influenciar o meio em que nós estamos vivendo? Então, podem, por favor, colocar aqui alguns exemplos de como nós podemos ser portadores de luz?